E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui de novo, por essa oportunidade. Olha, Senhor, hoje começa mais um mês, Senhor, em tua presença. E eu te agradeço, Pai, por tudo. Que esse novo mês que estamos entrando agora, Senhor, seja mais um mês de cumprimento com a Tua Palavra, com as leituras diárias. E nós possamos continuar firmes nesse propósito anual, Senhor. Lendo a Bíblia inteira 2025, de janeiro até aqui, como o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor. Continue nos ajudando nesse mês 8. Seja feita a Sua vontade sobre nossas vidas. Nos capacite e perdoe os nossos pecados, Senhor. Abençoa a vida de cada um que estão aqui comigo nesse propósito. Sei que são poucos, Senhor, mas estão aqui quem realmente deveria estar comigo. Te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo continue conosco, sendo intérprete da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em Amós, capítulos 1, 2 e 3, Mateus, capítulo 13. Amós, capítulo 1, diz assim: Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Julgamento dos povos vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Aeden. O povo da Síria irá para o exílio em Qui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão, e reprimiu toda a compaixão, mutilando furiosamente, e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Boza. Assim, diz o Senhor: Por 3 anos de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Em meio a gritos de guerra, no dia do combate, em meio a ventos violentos, no dia de tempestade, o seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque de trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. O julgamento de Israel. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisa o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor, no templo do seu Deus. Bebem vinho, recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles. Embora fossem altos como cedro e fortes como o carvalho, eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram os profetas que não profetizassem. Agora então eu os amassarei, como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo.
O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará. E o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Testemunhas convocadas para acusar Israel. Capítulo 3. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda essa família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei, por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha, que não foi armada. Será que a armadilha se desarma, se nada for apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma, sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios, os que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano. O inimigo cercará o país. Ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor. Assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia que eu castigar Israel, por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas dos altares serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno, junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas, e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que ele tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Assim, que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. A parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho, quando a semente que caiu em terreno pedregoso. Este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, isso que não tem raiz em si mesmo permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e entendem e dão uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A parábola do joio. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou-se espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos?
Então ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados daquela colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. As parábolas do grão, de mostarda e do fermento. E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge uma altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábola. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo o que fez cair no pecado, e todos os que praticaram o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um profeta sem honra. Quando acabou de contar essa parábola, Jesus saiu dali. Chegando à cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E semana que vem estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.